Olá, galera. Coruja Podcast no ar, comigo, Flávio Ferreira. Hoje com uma pessoa que vai matar você de rir. Mas antes de passar para ele, vamos para nossa ação do canal Coruja Podcast no YouTube, tá? Você quer concorrer a uma camisa, quer participar dessa promoção, se inscreve aí no canal. Não se esqueça de compartilhar, de comentar, deixar sua curtida, seu joinha, acionar o sininho para você concorrer a esse sorteio de uma camisa oficial da seleção doada pelo jogador Jair Marinho. Além dessa camisa, estamos também com 10 bolsas na faculdade fáceis, bolsa de 100% e bolsa de 40%. Mas só vai concorrer quem se inscrever no canal, compartilhar, comentar e deixar a sua curtida, tá ok? Antes de passar para o nosso convidado, vamos para os nossos patrocinadores. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. Agora sim, o Will Silva, esse Salve, é o nome. meus Gonçalinhos. Eu vim só por causa do café mesmo. Porque tá caro, então toda oportunidade que eu tenho de beber café de graça, eu vou. Ele falou, tem uma garrafa de café. Eu falei, então indo, partiu. Vambora. Só não consegui comprar o ovo. Aí deixa pra depois, né? Uma coisa também não dá pra se ter tudo de uma vez só, né? Uma coisa de cada vez. Silvio, Flavião, obrigado é pela um oportunidade de ter me prazer chamado. tê-lo você aqui, tá? Uma satisfação imensa. Eu sigo você na rede social, morro de rir com o seu conteúdo, aquilo que você coloca lá. E é um prazer mesmo, o Coruja fica muito alegre ter você aqui. Tá nessa conversa há um tempão pra acontecer, né? Poxa, nem fala. E antes de mais nada, tem algumas pessoas que nem sempre conhecem o Will. Eu queria que às vezes as pessoas até conhecem o comediante, mas não conhecem a pessoa do Will. Quem é o Will? Fala aí, quem é o Will? Bom, o Will é um cara que nasceu na clínica Nossa Senhora das Neves, né? Em Neves. Criado lá no Morro do Castro, desde sempre. Durante uma época saiu, época do casamento, morei em Neves, voltei. E comecei a fazer comédia em 2019. Mas eu fazendo terapia, eu fui percebendo que a comédia tá na minha vida desde sempre, desde criança. Então eu sempre vi muito desenho, programa, tudo que tinha a ver com comédia. Os poucos livros que eu li tinham a ver com comédia. Depois que eu desbloqueei numa sessão que eu li alguns livros do Coxinha, do Ari Toledo. Os livros infantis tinham comédia também, então eu não sabia o porquê disso, e hoje em dia eu consigo trazer tudo pra carreira, né? Pra minha arte, no caso. Mas é isso, veio de uma família, pai, mãe, humildes, né? Eu tenho um irmão que é professor de educação física, inclusive. Você falou do Jair Marinho. Isso. Eu treinei com o Jair Marinho no Projeto Gerson. Caramba! Lá na Ponta da Areia, era goleiro, né? Treinei com ele lá um tempo lá, era muito engraçado treinar com ele, que ele sempre falava aquela frase, goleiro mudo morre de fome. E a gente falava o treino inteiro. Então, você falou, só me desbloqueou memórias então aqui. Foi daí que veio você falando, ser um cara falador, comunicativo, né? Soltou isso em você, né? Peraí, soltou também é estranho, né? Lá ele também. Não, brincadeira. Eu acho que eu sempre fui falante, sempre fui, só que na adolescência era um pouco menos, né? Eu falava entre os meus, mas quando eu comecei a fazer um curso de informática, que eu virei meio que um professor, né? Que eu era monitor da turma de digitação, era um estagiário, eu tive que passar a falar com gente que eu não conhecia. Digitação.
Pra você ter noção, né? Tá velho, hein? Famoso... Era o curso de... O nome do programa era HJ Datilografia. Que isso. A galera tá pesquisando no chat GPT agora o que é datilografia, que é aquilo que é digitar com teclado, mas tem gente que nem sabe, só digita no celular, então não sabe o que é. E aí, nessa época dos cursos de informática, que também quase não tem mais, tinha um módulo que era o inicial, que era de digitação, que aí eu ficava monitorando a galera. E aí, depois disso, eu trampei com telemarketing. Aí foi quando eu desinvestei mesmo de falar, que eu tinha que cobrar os outros, né? Trabalhava cobrando a galera, então era 6 horas do dia ligando pros outros, cobrando os outros. Aí eu acho que eu fui aprendendo a falar pra caramba. Legal. Eu fiz esse curso de datilografia. Não quero falar minha idade. Mas vem cá, qual foi o momento, assim, que você, específico, te marcou na área da comédia? Que você falou assim, é a hora. Cara, eu lembro que eu comecei a assistir especificamente stand-up, né? Eu comecei a assistir lá pra 2008, 2009, quando a internet começou a ficar um pouco mais de fácil acesso, o YouTube, né? E aí assisti algumas coisas do Paulinho Serra, assisti um especial do Rafael, o menino tá nos Estados Unidos agora, esqueci. O Rafinha Bastos. Assisti o primeiro especial dele, que foi cancelado. Antes dele ter sido cancelado pelo negócio da Vanessa Camargo, né? Isso. E aí, aquele boom do CQC, então assistia todo mundo da comédia. E aí eu comecei a ter muito acesso a DVDs de procedência duvidosa, que o ECAD não ia gostar muito de saber que eu tinha, de comédia. Então eu comecei a assistir muito, só que eu não me vi ainda podendo fazer. Quando foi lá pra 2017, 16 pra 17... um pouco antes eu já tinha vontade de fazer canal pro YouTube. Pra fazer vídeo, vlog de comédia, vídeo de humor, aprender a roteirizar pra depois ir pro palco e levar pro palco. Aí eu vi um amigo meu fazendo. Um amigo meu que morava lá no Morro do Castro, o Gil Júnior. Tá morando em São Paulo hoje, abraço Gil Júnior, meu parceiro. Cresceu no Morro do Castro comigo, estudou na mesma escola, a gente fazia as mesmas, jogava bola junto. E aí eu olhei assim e falei, pô, mano, ele tem a mesma vivência que a minha, ele consegue fazer, então eu consigo também. E aí eu comecei a correr atrás, ele me passou umas apostilas, uns livros, pessoas para poder conseguir fazer o show, só que eu só consegui mesmo começar em 2019 por conta da vida econômica, né? Que eu tinha acabado de ser mandado embora, tinha família, tinha um monte de coisa para organizar, então não dava para eu sair de São Gonçalo e ir pro Rio para assistir shows, para conhecer as pessoas, para poder entrar no meio. Então eu tive que adiar isso aí nos 2 anos pelo menos. E aí em 2019 surgiu uma oportunidade, eu comecei e aí não parei mais. E nessa área, quem foi aqueles, né? Você falou o nome de alguns, mas quem foi aqueles que te influenciou nessa área do humor e aquele que você admira, aquele que realmente você aquele particular que te dá apoio, que te aperta a mão, que te dá aquele apoio, vai que você vai estar conseguindo. Cara, eu tenho uns caras, né? Tem uns malucos que eu vi de longe, né? Que eu assistia, que eu era fã deles, como o Hélio de la Penha, o Paulinho Serra, o Jefinho Farias. E aí eu passei a ser colega de profissão deles. Então, colega de profissão a ponto de... Fui num jogo do Botafogo, por exemplo, com o Hélio de la Penha. Ele falou, Will, tá de bobeira? Tô com um ingresso pro camarote hoje do jogo. Bora? Bora. Fui pro jogo com o Hélio. O Paulinho Serra, de estar nos shows com ele, de trocar ideia de camarim. O Jefinho, que é a cria de São Gonçalo, que já participou aqui do podcast também. Lançamos o podcast com ele. E aí isso me assustou bastante, porque ficou muito próximo. Mas também, por exemplo, tem o Douglas de Lima, que quando eu conheci o Douglas, ele tinha 1.900 seguidores. Eu tinha 400 e um sonho. E aí ele, não, cara, vai, escreve, procura a noite pra fazer. Às vezes quando eu mandava uma piada ou outra pra ele olhar, assim, ele ia me dando uns toques. E aí, no meu primeiro show ele ia, só que teve um temporal, ele não conseguiu chegar. Então foi um cara que sempre me abriu portas, sempre me deu oportunidade pra estar com ele fazendo shows, pra abrir os shows e vejo onde ele tá chegando, e é um cara que eu me inspiro também de caminho. Então tem esses caras que sempre foram referência de todo mundo, e tem esse que passou a ser referência, tá ligado? Legal. E tem uns que tem gente que não conhece, mas eu sou fã pra caramba, que é o Aaron Pinheiro, por exemplo, que era aqui de São Gonçalo, que é criado da idade, tem 12 anos de carreira já, 12, 13 anos de comédia, de teatro, de séries, de filme, de tudo. Então a gente tem essas referências mais próximas, né? Mas acho que basicamente é isso. Paulinho Serra, o Hélio de la Penha, Jefinho Farias, o mais recente, né? O Douglas, o Aaron, são os caras que eu vejo mais perto, assim, referências alcançáveis, né?
Tem os caras da gringa que eu gosto muito, do Chris Rock, do Kevin Hart também, que é aquele baixinhozinho. O Dave Chappelle, que começou a fazer comédia com 15 anos. O maluco tem 40 anos de carreira, ele tem 40 anos de comédia. Que isso. Eu tenho 5 anos de comédia, ele tem 40. E aí eu vejo tudo que o Chappelle fez e eu fico olhando e falei, cara, eu sou nada ainda. Eu sou um embrião, um espermatozoidezinho pegando ali o caminho. Tem muita coisa pra caminhar ainda, pra viver ainda, mas acho que a gente tá indo, né? Conseguindo vencer as batalhas de existência, que de vez em quando dão. Foi até bom você falar isso. Qual é aquele desafio na área do stand-up que você mais enfrenta ou já enfrentou? O desafio é a vontade de parar. A vontade de largar, que depois de às vezes de um show ruim, ou de uma semana ruim, né? Ou então quando as contas começam a bater e você precisa de dinheiro para pagar as contas e ainda não consegue se sustentar da sua arte. Isso eu acho que é uma coisa não só da comédia, mas que todas as artes, a galera das artes passam muito. Mas a gente da comédia, eu percebo conversando com a galera da música, por exemplo, que essa vontade de existir aparece mais ainda, porque a galera da música... Um amigo meu me falou isso, ele, cara, por mais que eu não estoure, por mais que eu não fique um músico famoso, grandão, com turnê, eu sempre vou ter um barzinho ou outro pra fazer e pegar meu cachê que vai segurar a minha semana inteira, o mês inteiro e viver nas minhas contas. A comédia você precisa de demanda. Então, entre ir num show, num barzinho, comer um petisco e ouvir uma música ao vivo num show de comédia, a galera às vezes prefere ir no barzinho. Então, eu sempre vou estar lá pra tocar. Você vai depender da galera ir lá pra poder assistir. Eu falei, você tem um bom ponto. Então, acho que a vontade de existir é o que eu mais bate, assim. E eu tô conseguindo resistir, são 5 anos, né? Então... realmente é complicado, né? A gente tá renovando as esperanças toda semana. A gente faz uma semana, 2 shows ruins. E depois aí faz um show incrível. Aí você fala, mano, é isso que eu quero fazer parte da vida, pô, esquece. Aí que acaba logo. Nasci pra isso, pô. Aquela vontade acaba na hora, né? Nasci pra isso, tá maluco? Aí passa mais 2 shows, aí você faz outro show merda, você fala, meu Deus... Eu vou largar isso, pô. Vou virar frentista, foda-se. Mas vamos cá. Existe vários tipos de comédia, né? Sim. Né? Vários segmentos. Né? E qual é o seu segmento? Eu hoje tô focado na comédia stand-up. Que é o... Comédia stand-up é o comédia em pé. Traduzindo em português, né? Stand-up comedy, comédia em pé. Que é o que a gente chama de humor de cara limpa. Que normalmente a gente sobe no palco, um microfone, um banquinho e as ideias. Ao contrário do que a galera acha, a gente não sobe com a ideia e vai desenvolvendo em cima do palco. Às vezes acontece, mas a gente tem uma rotina de pensou na ideia, desenvolver a ideia e as piadas, né? Encontrar as distorções, encontrar aquele ângulo que só você vê. E aí quando você joga, a pessoa fala, caramba, não tinha pensado nisso, mano. Porque a gente tá nessa busca de olhar sempre diferente, com uma lente de aumento, numa coisa muito pequena. Então, o stand-up é muito isso. É você subir com as suas ideias sem personagem, sem maquiagem, sem caracterização. Com o intuito de fazer a galera rir. Sempre, sempre. Qualquer cara que sobe no palco... Quer dizer, deveria ser isso de todos eles, né? Mas 99% todo mundo sobe no palco de stand-up. Ele sobe com a intenção de te fazer rir. Às vezes parece um pouco chocante o que ele tá falando. Às vezes o tema que ele tá abordando é um pouco mais sensível. Mas a ideia dele inicial ainda era te fazer rir de um tema que você talvez achasse que não pudesse rir. Ou de um tema que você sabia que podia rir. Então, assim, meu foco é esse. Mas, por exemplo, eu tô muito na ideia... Tava no projeto desse ano de fazer um curso de palhaçaria. Que eu gosto, né, da arte do palhaço. E também fazer alguma coisa de improviso, que é os jogos de improviso. Pra poder agregar um pouco ao meu material, né, as minhas coisas. E também fazer outros tipos de conteúdo, exatamente. Show. Não ficar limitado só ao stand-up, até pra poder ter mais facilidade de roteirização. De repente pegar uns trabalhos de roteiro também. Mas hoje o foco é o stand-up. Entendi. Qual é o processo de escrever um material novo? Né? E de onde vêm suas ideias para você começar esse trabalho de escrever? Cara, eu gosto do stand-up porque qualquer coisa pode virar tema de piada. Qualquer coisa, literalmente. Eu posso, daqui para amanhã, por conta da tua camisa, me interessar por coruja. E escrever 5 minutos de piada sobre
tudo sobre coruja. E aí, partindo do meu ponto de vista de como eu vejo uma coruja, do que eu sei de uma coruja, do que eu achava que sabia e do que a biologia explica de uma coruja e de, sei lá, de lendas urbanas sobre coruja. Tem vários caminhos Você pode dentro de uma caminhar, coisa né? só, coruja. Então, o meu modo de criação é um pouco complicado porque eu já percebi que se eu precisar sentar numa mesa e escrever sobre um tema específico, eu vou conseguir. Só que vai me dar um pouco mais de trabalho, um pouco mais de cansaço mental. E normalmente as minhas piadas novas vão surgindo a partir de uma observação que eu fiz que ficou na minha cabeça. Gravou na minha cabeça, tá me incomodando, eu fico pensando naquilo direto, e aí eu converso com um, converso com outro, e aí eu já converso com alguma observação que eu fiz, já com uma distorção pra ficar engraçada, a pessoa já riu, eu falei, opa, tem um negócio aqui. E aí eu já vi que tem um embrião de uma piada. E aí eu começo a achar caminhos. Mas tem show que você faz que é grande, você costuma testar alguma piada para sempre. poder levar para outro show? A gente Funciona? sempre tá testando piada. Por exemplo, eu hoje tenho show, né? Às segundas-feiras eu tenho um show lá na Glória lá. Eu sempre tento ir com pelo menos 1 minuto de piada nova. 1 minuto. Ah, 1 minuto é pouco tempo. Faz 1 minuto de gente rindo. O Chaves tem uma latência a frequência de uma piada a cada 20 segundos, mais ou menos, em média. Então, em 1 minuto são 5 piadas. Aí como é que você faz? São 5 piadas, você tem que fazer em 1 minuto pra todo mundo rir durante 1 minuto. Então, assim, não é tão fácil. Mas eu tento sempre, eu me forcei a isso, pra poder incentivar a minha criatividade. Então, eu tenho um bloco de notas no celular que eu penso alguma coisa, não importa onde eu esteja. Eu já estava uma vez no meio de um date, e aí a gente conversando, se beijando e tal, não sei o que ela falou, eu falei um negócio, ela riu, eu falei, calma aí. Ela, o quê? Calma aí, pô. Peguei o telefone, aí gravei um áudio aqui, botei pra transcrever e deixei ela. Tá escrevendo piada. Eu falei, se eu deixar pra depois, eu vou esquecer. E aí eu deixo aqui, quando eu tô indo pro show, eu pego no ônibus assim e dou uma lida, o que tem. Que às vezes já tem alguma coisa que eu já tenho uma coisa mais estruturada. E aí eu jogo pra testar. Às vezes não tem nada, tento escrever. Mas eu tento todo show, uma piada, 1 minuto, 5 minutos de piada. 5 minutos eu acho o mais desafiador. Subir com 5 minutos de um texto que você nunca fez, você não tem noção se as pessoas vão rir ou não. E é isso, né? Você só tem uma chance. Mas existe diferença de público para cada piada? Ou você costuma... Se você fez uma que deu certo, você vai levando para todo show? Como A que ideia é funciona? fazer ela funcionar em todos os públicos. Então, por exemplo, eu tenho uma piada... Vamos supor que eu tenho uma piada sobre racismo, exemplo. E aí, a minha meta é fazer ela funcionar num público de nicho preto e num público de nicho branco também, que teoricamente seria o autor do racismo. Então, se eu conseguir trazer uma piada de um tema que não tem ligação com essa pessoa, mas essa pessoa ri dessa piada, eu consegui fazer essa piada circular em todos os públicos. Essa é a parte mais difícil. E aí é a parte que eu falo pra todo mundo que começa na comédia. Tem que fazer show em todos os lugares possíveis. Todos os lugares. Faz show no teatro. Te chamaram pra fazer show num barzinho, faz no barzinho. Show longe, show perto. Tenta fazer o máximo possível pra você... E repetir o material. Você tem 5 minutos, você tá começando, você é um comediante novo, você tem 5 minutos só de tempo pra fazer. Então, você tem 5 minutos de piada, faz o mesmos 5 minutos em todos os públicos. E aí você vai entendendo qual piada funcionou melhor. Às vezes você já entende que uma respiração antes de dar uma piada já ajuda aquele público ali a entender o que você tá falando e digerir melhor a piada. Só que você tem que repetir. Tem que repetir bastante. Isso é uma coisa que a galera não sabe, né? A gente, às vezes, faz 5 shows na semana e faz os 5 shows com o mesmo texto. Só que são 5 públicos diferentes. E aí, esses shows vão de alto a baixo. Mas, Will, como você lidar com essa parte do politicamente correto em cima do palco? Falar sobre esse público, né? Que às vezes se vitimiza, mas quem se vitimiza mais é a pessoa que está assistindo, que não tem nenhum tipo de deficiência, né? E aquela que tem, não tem problema, ela aceita na boa. Como você lidar com isso? Então, eu aprendi no começo que toda piada tem um alvo, né? Então, não importa, quase toda piada que você fizer, vai ter alguém que não vai achar engraçado, porque ela é o alvo da piada. Em algum momento ela não vai achar. E aí eu tento sempre minimizar os danos, sabe? Então, assim, eu faço piada de tudo. Você me pergunta, Will, qual é o limite do humor? Mano, eu faço piada de todos os temas. Todos os temas, faço de tudo. Vai ter coisas que você vai ouvir eu fazendo piada e você fala, meu Deus, não acredito. Mas eu dificilmente, algumas coisas eu não levo pro palco pra poder ganhar mais do que perder.
Porque tem piada que você vai fazer... é como eu falei no começo, a nossa intenção é sempre fazer rir. Então vai ter piada que você vai fazer 5 rirem e 25 ficarem mal, tá ligado? E aí, na minha balança, eu prefiro ter 25 rindo e 5 que não gostou tanto do que 5 que gostaram muito e 25 que não. Will Silva, eu tento usar dessa forma. E então, assim, eu não me limito aos temas, por isso, se eu limitar os temas, eu limito criatividade. Então, assim, eu tento não limitar minha criatividade. Eu só limito o que eu trago, o que eu mostro pra você. Quem vai ouvir as minhas piadas mais pesadas e mais infames, que com certeza eu seria preso, só a galera que tá comigo no bastidor, no dia a dia, ajudando a escrever, porque a gente vai fazer, se você me der qualquer tema, eu vou fazer 15 piadas sobre o tema. Dessas 15, umas 5 eu não vou poder fazer pra galera. Então, assim, foi o que eu falei, eu tento tomar esse cuidado, né? De fazer com que todo mundo passe. A gente falou no começo de falar alguma coisa, você é careca, né? E eu nem tinha reparado assim, tá ligado? Por causa do boné. Mas mas aí eu não ia zoar você, que eu não gosto de ficar mexendo com deficiência das pessoas. Não, brincadeira. Eu reparei recentemente que nos shows, em cima do palco, você só tem uma chance, né? Isso. Às vezes você pega e fala o mais rápido possível a primeira ou a segunda ideia que vem na tua cabeça pra não perder o time e ser engraçado. Essa é a intenção. E então, às vezes, em cima do palco eu não consigo controlar esse filtro. E aí, teve um show, por exemplo, que tinha uma mina que ela tinha amputado a perna do joelho pra baixo, assim. Ela tinha amputado. E aí, ela no meio do show, aí no meio do show, assim, alguém já tinha falado com ela e tal. Ela falou que era deficiente, saiu lá da frente pra poder ficar mais pro lado, pra não chamar muita atenção. Aí não adiantou nada, que o pessoal tinha visto ela, né? Porque a gente fala com todo mundo, dependendo do tamanho do show. E aí, ela tava rindo a beça, interagindo com a gente. Eu falei, se precisar de qualquer coisa, você fala com a gente ajuda, tá? Ela, não, tudo bem, daqui a pouco eu vou no banheiro. Eu falei, pode ir então. Ela levantou, falei, quer ajuda pra ir no banheiro? Ela, não, eu consigo ir de muleta. Eu falei, pô, ia ser uma mão na roda se eu te ajudasse. Ela, eu nem tô de cadeira de roda. Passou. Falei, gente, aí a galera da plateia fez assim, meu Deus, ele não falou isso. E ela rindo pra caramba. Então, assim, poderia ser o contrário. Poderia ter feito ela ter ficado ofendida, ter interrompido o show, ou ter levantado e ter ido embora, ou ter chamado a polícia, poderia ter acontecido qualquer coisa. Então eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que vai ser a reação da pessoa. Então eu tento sempre minimizar os danos pra ter um show bom. Pra criar uma experiência boa pra todo mundo que tá ali pra ver o show. E não... Só que às vezes a gente não consegue, né? Filtrar, né? Isso é algo que sai, assim. Você pensou aquela merda, você quer entregar a piada. Mas vem cá, qual foi a piada que você tem mais carinho? Aquela piada que marcou sua trajetória? A do meu nome. Que eu dificilmente falo ela em nenhum lugar. A galera só... Você já foi no meu show, não já? Fui junto com o Jefinho. E aquele do sax, qual é o nome dele? É o Rodrigo Becker. Isso, foi nesse. A gente foi abrir o show do Jefinho, não foi? Eu cheguei a fazer a piada do meu nome lá? Não. Não, tá vendo? Que eu tinha uma participação de 5 minutos só, aquela abertura, eu foquei em outras piadas. Então a piada do meu nome eu falo que é a que eu trato com mais... Eu vou soltar ela em algum momento, né? Tá já no plano pra poder divulgar os shows, né? Então, só que essa piada do meu nome é porque foi meio que a primeira piada que eu escrevi pra fazer o stand-up em si. Eu falei, vou fazer stand-up. Pô, qual a piada que eu tenho? Tinha aquela piada. Que quem, na verdade, me deu essa piada foi minha mãe e meu pai, né? Quando me registrou. Aí fica a curiosidade de vocês também assistindo, que se quiser. Dia 20 de abril tem um show lá na Alcântara. Tem meu show solo, de São Gonçalo pro Mundo. Aí você vai lá e vai descobrir qual é o meu nome. Enquanto isso, é só o Will Silva, eu vou estar lá, hein? Vai estar lá. É História da Coruja Podcast lá. Apresentam. Depois desenrola um negócio aí de um desengraço aí pros seguidores, pô. Faz uma ação aí. Com certeza. Precisa encher o teatro. Eu tenho que encher o teatro. Galera, é isso aí. Então, siga o canal Coruja Podcast RJ, que a gente vai ter a promoção aí do cupom. A gente vai desenhar esse cupom aí. Vamos fazer assim, a gente vê um cupom de desconto e eu consigo 2 pares de ingresso. Tá. De cortesia. Aqui no final, ele vai estar pensando aqui, antes de acabar, vamos estar lançando esse cupom aí. Então, fica atento aí até o final dessa entrevista maravilhosa. A gente vai bolar ação. Calma aí, já vai. E vai dar tudo certo. E aí, essa é a piada que eu... Às vezes... Sabe o que eu fiz por causa dessa piada? Eu tenho a chave para receber Pix de ingresso. Eu mudei a conta da chave para poder não bater na minha conta, pra pessoa não ver meu nome. Que isso? Eu botei na conta da produtora, falei com a Tatiana, falei, vou mudar a chave aqui pra cair na tua conta. E ela tinha uma conta lá que eu não tava usando. E aí você acumula, você guarda pra mim, e bom que você controla também, me ajuda a economizar esse dinheiro. Ela, tá bom. E aí toda vez que eu passo a chave, eu sou,
tá em nome de outra pessoa. Eu falei, não, é produção mesmo, pode passar que tá tranquilo. Que eu falei, mano, não posso entregar, mano. A hora que eu soltar o vídeo falando, aí eu, né, já fui. Mas tá no projeto de soltar em algum momento, que a gente tem em algum momento, a gente tem que se desapegar da piada. Igual eu tô fazendo com a piada que eu tenho do Carrefour, que se tudo der certo, hoje vai subir, eu tô terminando de digitar, vai subir hoje lá no Instagram. Que é uma das primeiras piadas não que viralizou, mas que fez a galera me ver como um comediante de São Gonçalo. Que na época eu tinha, sei lá, menos de 1.000 seguidores e o vídeo bateu 12 mil. Só que no começo, começando a fazer, não tinha nem um ano de comédia ainda, eu fiquei maluco, assim, porque, gente, 12 mil pessoas aí. Tinha gente que me reconhecia por causa do vídeo. Então foi o primeiro contato que eu tive com esse lance de ter gente me conhecendo só pelo meu trabalho. A pessoa não estudou comigo, ela não trabalhou comigo, ela não ficou comigo, mas ela me conhece porque ela viu um vídeo, uma piada minha. Isso foi o primeiro choque, assim. Então, aos pouquinhos a gente tem que se libertar, porque em algum momento eu vou viver outras coisas. E aí, vivendo outras coisas, eu vou escrever outras piadas de outros momentos, que é isso. O solo do comediante de stand-up é igual um álbum de um músico. Ele fala de coisas que ele vive até a hora que ele grava aquele álbum. Aí ele entregou aquele álbum, dali pra frente ele vai viver outras coisas. E ele vai reunir outras ideias pra entregar. É a mesma coisa. Aqui, como você vê aqui no Brasil, as oportunidades e os desafios de fazer stand-up no Brasil? É muito difícil ainda. Da época que eu comecei a acompanhar como espectador para agora, ou 2008, a gente tá em 2026, 25, tem quase 10 anos, né? Fiz a conta certa? Ou 18, não, mais 10 anos, quase 20 anos, pô. Né? Isso, 8, dá 15, 17 anos. 17 anos, quase maioridade já. Muita coisa mudou, né? Você tem muito acesso à comédia. Isso é bom porque todo mundo consegue assistir, e isso é ruim porque qualquer pessoa coloca. Então, vira e mexe, chegam uns impulsionados pra mim aqui no Instagram de gente que eu falo, caraca, eu não queria ter visto isso. E aí, assim, tem mercado ao mesmo tempo que não tem. Que a galera ainda, pelo menos no Rio, a galera ainda vai muito atrás do cara famoso. Isso. Aqui no Rio, em São Gonçalo, no Rio, a galera é fã do comediante e não da comédia em si. Recentemente eu fiz um show lá no Roxy Music Bar, ali na Coronel Cerrado, ali onde era o Bar do Blues, que ele pediu pra eu ajudar, o dono da casa pediu pra ajudar pra montar um elenco pra fazer uma noite de comediante nova, uma noite de open mics, né, que é comediante iniciante. E aí eu consegui reunir alguns comediantes e uns que não são tão novos, mas queriam testar material, aí a gente misturou um pouco. Tinham 9 comediantes. Só que no flyer não tinha o nome de ninguém, não tinha foto de ninguém, só tinha lá a data, o horário, dizendo que eram até 10 comediantes. Mano, deu 45 pessoas. 45 pessoas que foram lá assistir comédia, independente de quem ia fazer. Ah, Will, foi de graça. Não importa, a pessoa, ela tomou um banho, ela botou um perfume dela da Natura que ela parcelou em 5 vezes, gastou o bilhete único dela ou o Uber dela e foi lá assistir, tá ligado? Ela tirou um tempo da vida dela pra assistir comédia sem saber se era bom, se era ruim, quem era, quem não era. Teve gente que ficou muito feliz porque descobriu um comediante que eles não conheciam, teve gente que ficou feliz porque ter visto gente que eles já conheciam, então você teve a oportunidade de ver de novo. Então assim, e a gente da comédia ficou muito feliz de ter gente lá pra assistir comédia. Então assim, foi uma das noites que fez a gente renovar a esperança. Tipo, tem um caminho, tá ligado? Isso. A gente precisa achar essa galera que gosta de comédia, tem um caminho. Mas no geral, assim, a galera ainda é muito fã de comédia, do comediante, do comediante, né? Sim, né? Não é a cena de São Paulo, por exemplo, que a galera fala muito, né? Tem gente que vai num comedy, às vezes, numa sexta-feira, 11 horas, pra um show que ele não sabe quem é, mas o comedy tá lotado. Tá lotado, e ele sabe que vai ter um show bom. Independente de quem são os comediantes, tá ligado? Às vezes o show não foi tão bem, mas a galera foi. Ela pagou o ingresso, ela entende que ela precisa ir. Então, aqui no Rio tem caminho. Não é só também a questão do costume da galera, tem muito a ver também com as políticas do Rio mesmo, de mobilidade urbana, de distância entre os lugares, de segurança. Você em São Paulo, que eu peguei de exemplo, você sai de um comedy no show, vai no show 7 horas, aí, vamos supor, 8h30 acabou, você consegue pegar um metrô e chegar no outro 9h30 pra ver outro show. Ou de repente você vai num show 8 horas, acaba o show, você consegue ir pro pagode, você consegue ir pra um barzinho, você consegue ir pra um show de música ao vivo, você consegue fazer mais de uma coisa. Aqui no Rio, a galera, se vai pro show de comédia, ela vai só pro show de comédia. É o evento da noite. Entendi.
E aí, quando você bota na balança, ela tem que escolher entre o show de comédia e o Vitinho que tá vindo na cidade, o cantor de pagode, ela vai falar, vou no Vitinho, né? Aí ela vai pro Vitinho, ela se prepara pra ir pra aquele show lá, nada contra o Vitinho, tá? Tamo junto. Não conheço, mas tamo junto. Mas ela acaba decidindo ir pro outro. Ela não consegue entender que ela consegue fazer os dois. Ela consegue ir no show, no teatro, 1h30 de show, e depois ela sai dali e vai pro pós, né? Em São Paulo, Curitiba, em outras capitais que tem a cena da comédia mais forte, a galera consegue fazer isso até por conta da mobilidade. A não ser que seja, por exemplo, aqui em São Gonçalo, se eu faço um show no Teatro Municipal, talvez eu não consiga ir num evento que eu tô marcando pra ir em Niterói, por exemplo, por causa da distância. Às vezes até sim. Agora, no Rio, dependendo do lugar, você tem um show, às vezes, em Campo Grande. Aí como é que você sai de Campo Grande pra ir pro centro do Rio depois? Tá ligado? 10 horas da noite. Então, o cara de Campo Grande vai pra Campo Grande. Se tiver show lá, se não tiver show lá, ele tem que vir pro centro do Rio. Ou pra zona sul do Rio. E aí, ele acaba deixando pra ir quando é um artista maior, Então, que ele quase não vai ter demanda dele aqui na a cidade. maior dificuldade, então, é a distância, né? É a mobilidade urbana, né? A distância acho que é a principal. Entendi. E fazer a galera ir pela comédia. Fazer os donos do bar também entenderem que é arte, mas que arte também tem que ser pago, né? Que a galera dos bares, infelizmente, que tem a estrutura adequada para receber um show de stand-up, que não é tão... É simples, mas não é tão simples ao mesmo tempo. A galera acha que não precisa pagar pra ter essa atração lá. Tipo, Isso. a gente vai levar um público pra assistir um show que vai consumir na casa. E o cara acha que só pagar o petisco e a bebida é o suficiente pra gente, tá ligado? Entendi. Essa é uma das percausas. Mas a gente tá encontrando caminhos, tá encontrando aos pouquinhos, a gente tá encontrando. Além do stand-up, você gosta ou já quis ir para uma outra área do humor? Do humor, palhaçaria, como eu falei, né? E os jogos de improviso, que é do pessoal do Barbichos, né? São as coisas que eu mais consumi quando eu era mais novo. Mas eu nunca tinha me visto dentro do humor como eu me vejo depois que eu comecei a fazer stand-up, né? Bom, você começou em 2008, né? Não, 2019. Eu comecei 2019. a ver, assistir em 2008. 2008. E lançou... Agora, a fazer 5 de setembro de 2019. Foi o primeiro show que eu fiz. E como você vê a internet? O que a internet ajudou nessa... Ajudou rede muito, social? né? Porque você alcança gente que não te veria, que ela não iria te assistir e faz pessoas te descobrirem, né? Então, às vezes, um vídeo bate numa pessoa que é fã de comédia, gosta de comédia, mas não sabia que você existia. Não sabia que tinha um show do lado da casa dela, em São Gonçalo. Sabe? Às vezes a pessoa, ela paga ingressos pra ir lá pro Leblon, pra ir pra Barra, pra ir pra Zona Sul do Rio. Eu conheci a menina que foi pra São Paulo pra assistir stand-up. E ela não sabia que eu tava fazendo show, e, tipo, tava um show marcado pro teatro no Alcântara, perto da casa dela. Então ela descobriu um mundo de outros comediantes, de outras possibilidades perto da casa dela que ela não sabia. Então a internet ajudou isso. Em compensação, a gente ficou um pouco refém também da internet. É. Porque além de ser artista, a gente tem que ser influencer também, né? Tem que criar um vínculo emocional com o público pra criar uma necessidade nele, dele achar que é interessante gastar, pagar o ingresso e sair de casa pra te assistir. Porque tem a galera que te assiste na rede social e só te assiste na rede social. Ela não sente a necessidade de te ver ao vivo. Porque na realidade, aquilo que vocês, comediantes, né, lança na rede social de corte é um pedacinho daquilo É só uma palhinha, uma isca. né? É só pra poder fazer você se interessar mesmo e querer ver mais. A gente que já assistiu, a gente vê que lá dentro do show é outra realidade. diferente, é outro mundo. Você fica ali, tipo assim, quando o pessoal acabou, que já acabou, você não vê a hora passar, você não vê nada, tudo aqueles seus problemas, vai embora, é top demais. Então, quem pensa que é só aquele 1 minuto de corte ali, esquece. É só, às vezes, pensa que é só aquele 1 minuto, aquele 15 segundos com aplauso, e às vezes não é. Tem as histórias dentro do show, né? As fofocas que rolam dentro. E só sabe quem foi. Só sabe Porque quem tem foi. coisa que a gente não posta. A gente grava e tal, mas não posta. Então, assim, é a experiência vivida ao vivo. Não tem jeito. E quando eu comecei a assistir, foi isso que eu percebi. Eu falei, mano, é muito diferente. Porque na internet você só vê o que funciona, só o que deu certo. Agora, as tentativas de piada que deram errado, as perguntas que a plateia não respondeu do jeito que a gente queria. Interagir também com o público Isso aí é uma faca de 2 gumes, né? Às vezes 3, às vezes 4. Fora que às vezes vai aquele mala
que atrapalha em vez de ajudar. Então você... Às vezes a intenção dele é boa, ele quer participar, ele quer ajudar. Entendeu? Mas ele perde a linha aí. Teve um show que eu fiz no São Gonçalo, que eu perguntei alguma coisa pra menina que ela trabalhava. Ela, que eu faço isso, mas eu também faço isso, porque eu também faço isso. Porque aí quando eu casei com ele, que aí eu separei, ela começou a falar a vida dela, eu só fiz uma pergunta, eu só perguntei o que ela trabalhava. Eu queria saber essas outras informações, queria, mas não virou o diálogo que a galera quer ver o diálogo. A gente perguntar, a pessoa responde, a gente faz a piada, a gente pergunta, a pessoa responde, a gente faz a piada. Porque a maioria das perguntas que a gente faz, a gente espera algumas respostas já. Que é a galera, é improviso. Mas a gente é um improviso meio macetado, assim. Que a gente já faz as perguntas esperando algumas respostas e já tem algumas piadas preparadas para essas respostas. Então, dependendo da resposta, já te dá o gatilho e tu vem com a piada. Mas tem coisas que acontecem no show que não tem como controlar, né? Vai fugindo. Você falou sobre o tempo passar rápido, né? No meu show, eu fiz um show solo dia 22, nesse bar, né? No Roxy Music. É um bar que tem abrido muita oportunidade pra comédia em São Gonçalo já há mais de um ano já. Rolando vários shows grandes lá. Dentro do que dá pra fazer dentro de um bar, né? A gente tenta adequar ao máximo a experiência do público dentro do bar. Não vai ficar igual ao teatro, mas você percebe que tem uma diferença. Tipo, tô num bar, nem parece e tal. Então, assim, essa é a ideia. E aí, no final do show, um amigo me mandou uma mensagem. Ele nunca tinha ido de show de comédia. Ele tava falando que queria ir no meu show já há um tempão. Aí, quando saiu o solo ali, cara, eu vou no teu show, me dá aí o link aí, eu vou comprar o ingresso. Não quero nem saber, já arrumei aqui com minha sogra pra ficar com as crianças. Vai ficar 4 horas com as crianças, é o tempo de a gente ir pro show, tomar um negócio, depois ir pra casa. Aí, quando a gente mandando mensagem no WhatsApp dele outro dia, ele, caraca, mano, quando vocês acabaram, eu falei, ué, já acabou? Eu falei, irmão, a gente fez quase 1h40 de show. Ele, caraca, passou muito rápido, mano. Muito rápido. Aí eu tomei o choque que quando acabou, eu mandei mensagem dizendo que tinha acabado. A minha sogra respondeu, ainda bem que acabou, que eu não aguento mais essas crianças. Vem logo embora. Aí ele, poxa, tinha que estar fazendo mais 2 horas de show. Eu falei, cara, calma, devagar. Então tem isso, né? Você, se quando a galera vai mesmo pra rir, ela esquece ela mesmo, né? Ela desliga o telefone e desliga a vida lá fora. Pra se envolver ali, naquele pouquinho. Pra ouvir as histórias, pra ouvir o que a pessoa... Que é muito louco, você vai tá pagando pra uma pessoa contar coisas que você não pediu ela pra te falar. Isso. Tá ligado? E são observações dela da vida. Da vida dela, na maioria das vezes. São experiências dela. Mas você tá ali, você quer ver, você quer ouvir aquilo ali, você quer rir daquilo ali. E aí a pessoa te faz rir. Então, assim, é muito louco. Comédia é um bagulho... E qual muito foi, maluco. Will, aquele momento mais engraçado que você já vivenciou no show, assim? Conta aquele momento que te marcou ali, aquele engraçado. Tem eu não sei se é o mais engraçado, mas foi bem surpreendente, que é recente, que tinha uma menina na plateia que o nome do pai dela era igual ao meu. E aí quando eu falei o meu nome, ela, mentira! Eu falei, moça, o nome é dela. Não! Esse é o nome do meu pai. Eu falei, não é, você que tá mentindo, pô. Ela, calma aí. Aí eu, vem cá. Ela veio no palco com um celular, mostrou a identidade. E o nome dele era escrito igualzinho o meu, com as mesmas letras, do mesmo jeito. E eu fiquei sentado no palco, assim, tipo, 30 segundos olhando pro nada, olhando pro telefone, e a galera rindo da minha cara. Meu amigo filmou essa parte assim, só esse pedaço depois que ela falou, aí falou, a minha cara tá tipo, caraca, não acredito, mano. Os pais dele também teve. E escreveu do mesmo. Eu já encontrei outras pessoas com nome igual ao meu, mas escrito de forma diferente. Mas igualzinho, eu nunca tinha visto. E, pô, aqui no Marambaia, a pessoa tá aqui perto de casa, sabe? Esse foi um dos que eu considero hoje dos mais surpreendentes, mas também um pouco engraçado. Agora, de mais engraçado, cara, teve um show que eu fiz na Barra, que eu esqueci, era um show de testes, né? A gente tem alguns shows que a gente faz que é show de noite de teste, que a gente vem com os materiais pra poder testar. Aquela noite ele específica, todo mundo vai vir com o teste. Então o público que vai lá sabe que pode dar muito bom ou muito ruim. E ela vai rir, talvez não dos motivos certos, mas vai rir. E aí realmente vai a galera que é fã de comédia mesmo. A galera tá indo pra ver o nosso processo criativo, a gente com um caderninho no banco, aí faz a piada, a galera ri, foi, calma aí, deixa eu anotar aqui, anota a observação e tal, na hora, assim, a pessoa vê a gente fazendo na hora. E aí eu só esquecia para onde eu ia. Eu comecei a ler o checklist, eu falei, a piada da Rainha Elizabeth, isso aqui é o boneco da Barbie. Era só isso mesmo, gente? Eu não tenho mais coisa. Aí tá a galera rindo e eu comecei a falar comigo, assim. Eu esqueci que eu tava num palco pra, sei lá, 80 pessoas. Aí eu, gente, tinha mais, calma aí. Rapidinho, peguei o telefone e falei, gente, tinha mais coisa aqui, gente. O que aconteceu? Aí, quando eu percebi, tava todo mundo rindo muito, batendo palma.
E eu falei, gente, eu só esqueci as piadas. Aí eu falei, tem isso, né? Não tem mais o que fazer, né? Então tá, né? Abraço, fulano, próximo comediante. Chamei o próximo comediante, foi. Acho que isso pode ser uma... Provavelmente quando eu chegar em casa, eu vou lembrar de alguma outra coisa muito mais engraçada e aí eu vou falar, porra, era pra ter lembrado disso no podcast. Mas vai ter um momento que você vai voltar aqui pra falar desses aí que você esqueceu. A gente lembra. A minha memória me trai. Quais são os seus planos para o futuro, Will? E se há algum projeto que você gostaria de estar realizando? Planos pro futuro. A curto prazo, vou botar aí 2 anos, eu preciso crescer nas redes sociais esse ano. É a minha ideia. Então, assim, meu planejamento é postar vídeos de piadas regionais, como já faço, memes regionais, pra trazer esse público de Niterói, São Gonçalo, Itaborei, Maricá pra perto de mim, que é a galera daqui, do lado de cá, leste fluminense, então pra poder até circular pra fazer show num público doméstico, mas também ter conteúdos que abranjam o Brasil, pra poder também acertar algum nicho nível Brasil, que aí eu cresço também fora do estado. Então a ideia nesse ano é fazer o máximo possível de conteúdo pra isso, para ano que vem já começar a estruturar uns shows fora da cidade. Fora do estado, na verdade. Isso. Começar a ir para outros mercados. Que é difícil, mas eu acho que tá no momento já de começar a maturar isso. E aí, estruturar bem o solo para, em algum momento, finalizar ele, gravar, deixar registrado e já escrever o próximo. E mais pra frente, eu queria muito fazer um produto para as crianças, sabe? Alguma coisa voltado para as crianças. Que a gente reparou que quase não tem. Não tem comediantes jovens, né? Até porque, se for pegar como surgiram os primeiros shows de stand-up, principalmente nos Estados Unidos, todos eles praticamente surgiram em bar, né? Que eram os lugares que a galera podia ir pra falar o que quisesse sem a fiscalização, sem a polícia e tal. Então eram bares que não entravam crianças, né? Isso. Eu falei do Dave Chappelle, por exemplo, e às vezes ia fazer show, a mãe dele tinha que ir com ele, porque ele era menor de idade e não podia entrar. Então a mãe dele acompanhava ele e depois voltava pra casa. Então, algumas crianças começaram a curtir também. Meu filho é um que gosta dessa. Às vezes eu levei ele no show do Hunter Mello, ele participou, o Hunter faz uma interação no palco com as crianças, ele participou lá, brincou e tal. E eu tava conversando com uma amiga que não tem, assim, tem algumas crianças que fazem, mas são filhos de comediante, que acompanham o pai, mas tipo assim, não é o nicho. Então eu tava pensando em fazer alguma coisa voltado para um público menor de 18 anos. Então seria piadas proibidas para maiores de 18 anos. Show. Então só para criança. Então eu teria, só que é aquilo, eu teria que estruturar de um jeito que eu separasse esse público em dois, o público menor de 18 e o público comum, porque em algum momento ia se chocar e eles iam acabar meus conteúdos são leves. Pelo menos o que eu compartilho o que eu compartilho no Instagram é leve. Quem foi no show, já foi no show, tá ligado que eu falo de tudo. Mas eu busco botar o mais leve possível até pra poder chegar em mais gente e ter mais entrega e tudo mais. Então, uma ideia mais futura é essa mesmo, de fazer um projeto para as crianças. Uma coisa bem estruturada, bem feita, né? Estudada. Seguir o case de sucesso dos irmãos Neto, que eles fizeram... Muita gente odeia o Lucas e o Felipe, mas não tem como negar que eles, como comunicadores, eles foram maluquice, assim, porque eles mudaram a forma de falar para poder entregar para um público que é um público que consome e faz o pai gastar. Verdade. E o dinheiro tá ali. O dinheiro tá... A galera ouvindo o meu discurso todo. Pô, maneiro, tá pensando nas crianças. Não, tô pensando no dinheiro, cara. Eu tenho uma criança pra poder pagar a pensão, pra dar o dinheiro pra ele, então tem que pensar no dinheiro, pô. Mas não, é também pra levar um pouco de cultura pras crianças, mas também tirar o dinheiro dos pais. Porque na realidade você se realiza vendo aquele sorriso, aquela, né? Você fala até do dinheiro, mas tem certeza que é além do dinheiro. Aquela alegria. O dinheiro vem junto. O dinheiro vem junto. A gente não pode deixar de olhar pro dinheiro também. Eu vou fazer uma pergunta agora. Se você não fosse comediante, qual seria a sua profissão? Boa pergunta. Porque quando eu era mais novo, eu cismei que eu ia ser administrador. Ninguém sabia o que era um administrador na época, né? E aí, hoje em dia a gente sabe o que é um administrador. Já sei que eu não quero mais ser um administrador. Mas hoje em dia, por conta de tudo que eu vivi, que eu já vivo, tudo que a comédia me mostrou, eu queria ser alguma coisa da comunicação. Um apresentador de podcast, ou um jornalista, um âncora. Mas alguém que levasse informação para as pessoas. Falando com as pessoas. Como? Não sei, mas eu queria ser da comunicação disso, de conversar. Entendi. Acho que é isso. Nunca tinha me perguntado isso. Porque na realidade é aquele negócio, né? Nem sempre aquilo que ganha dinheiro
não é o que te faz feliz. Exatamente. Então, às vezes você está num ramo que não faz você, às vezes, ganhar um dinheiro, mas você se realiza, Sim. né? Essa parte da comédia é sua vida. Então não adianta, às vezes, você entrar num local, ganhar ali milhões, mas você ficar preso 8 horas, 12 horas num local, você vai ficar uma pessoa infeliz e a sua essência vai acabar. Você não alimenta a tua essência. Essa eu não lembro. Um amigo meu... Desculpa, gente. Um amigo meu, recentemente, ele mandou um print de acho que de uma mensagem no Instagram. Uma pessoa mandou um vídeo meu pra ele. Aí ele entrou no vídeo e falou, meu amigo e tal. Aí entrou no meu Instagram, aí viu que tinha aumentado os seguidores. Não tá muito ainda, mas da época que ele parou de assistir, porque de repente o Instagram parou de entregar, porque a gente tá se vendo sempre, tá se falando sempre, então às vezes não acompanha. Da época que ele parou de assistir pra agora, cresceu. E aí ele ficou surpreso com isso e aí ele viu que já tinha passado 4, quase 5 anos. Ele, pô, cara, acho que você encontrou teu caminho. Eu falei, por que não? Porque eu nunca vi você insistir tanto num bagulho como na comédia, que se fosse qualquer outro emprego, você já tinha procurado outro emprego e largado esse. Mas a comédia você ainda tá fazendo, então acho que você encontrou teu caminho. E qual é o seu maior medo hoje? Hoje, no dia... palco e na vida. Hoje, na vida, dia 7 de abril, não ter dinheiro pra pagar as contas e manter minha família, meu filho e tudo mais. Mas na vida... No palco, chegar lá na frente e entender ou descobrir que não deu em nada, sabe? Que não ia dar em nada e eu só perdi, sei lá, 5, 6, 10 anos da minha vida. Esse é o único medo mesmo. O que te faz rir? O que faz você rir, achar Tudo engraçado? E o nada. Mas normalmente o que ninguém tá olhando é o que me faz rir. Um amigo meu, a minha psicóloga fala que provavelmente ela não... A gente não fez o laudo, né? Não fez o teste, mas ela tem 95% de certeza que eu tenho TDAH. Eu acredito nela 100%, então o que ela falar... E aí ela fala que isso, eu tenho uma característica de olhar pro que ninguém tá olhando, pro ponto que ninguém tá... Eu tô cismado com aquela cadeira ali que parece que tá quebrada, tá descascando ali, eu falei, aquela porta tá quebrada. Eu tô sempre olhando pra um lugar que ninguém tá olhando, e aí eu acabo rindo dessas coisas, né? De coisas muito mínimas. Eu não sei explicar, não consigo explicar. Ficou muito filosófico agora, mas... Qual o conselho que você dá pra essa galera que tá começando agora na comédia? Que tá começando? Você que tá começando na comédia? Desiste. Olha lá, eu fiz o produto. 1 hora aqui, o maluco não riu de nada, agora ele riu dessa. Eu ouvi esse conselho do Thiago Ventura. Não que ele falou pra mim, mas ele falou Você reviu pra você? num material pra galera que tava começando. E aí, se depois de ouvir a primeira negativa, você continua querendo aquilo, vai pra dentro. Porque depois que você começar, é um caminho sem volta. A comédia é uma relação abusiva, tóxica, te faz mal. Mas quando te faz bem pra caramba, faz bem pra caramba. Você falar um negócio que você pensou sozinho no banho pra uma pessoa e você vê a pessoa prestando atenção no que você tá falando e depois começar a rir junto contigo e você vê o sorriso, você entender que ela tá rindo porque você falou um negócio de propósito pra ela rir, é um bagulho surreal, assim, é surreal. E depois que você experimenta essa primeira vez, eu falo que a diferença disso pro crack é que eu não tô levando a televisão pra vender. Aí tá vendo? O tema é sensível, ó. Não era pra eu estar falando de adictos, tá eu fazendo piada com viciados, entendeu? O Fábio Assunção não liga pra isso, não. Tá vendo? Eu faço piada de tudo. Então, assim, acho que é isso. A sensação de fazer a pessoa rir é um bagulho que vai te entorpecer e você não vai conseguir mais parar, tá? E a galera da comédia que tá pra aquilo, ela vai atrás. Então, galera, conselho tá dado, mas você tem um sonho, corre atrás que você pode realizar aquilo que você quiser. Só insistir. Você pode, às vezes, não chegar lá onde você queria, mas você vai sempre ter a certeza que você... Caraca, eu fiz, mano. Tá ligado? Eu fiz. Lá atrás, se não der nada, meu filho vai falar, pô, e meu pai que era comediante? Pô, fiz vários shows com ele no teatro, tá ligado? Show. Conheci vários artistas famosos, fui vários camarim pra comer de graça. Ele vai lembrar disso, ele vai ter essa história pra contar, tá ligado? Acho que é isso. Bom, dia 20. Dia 20, ó, público Gonçalinho dos Niterói lindos, Rio Bonito lindos, Cariolindos também, se quiser vir, pode vir, o pessoal de Maricá sempre vem. Dia 20 de abril, domingo. É Páscoa. Mas, pô, Páscoa tem feriado no dia seguinte. Você tem 4 dias pra descansar. Pô, almoça com a tua família. De noite você leva a família pra ver um negócio diferente. 7 horas da noite no Cine Teatro Alcântara, lá na rua Capitão... na rua da Feira. Rua da Feira, sabe? Do lado do Colégio 01. Meu show solo.
a partir das 19 horas. Show de mais ou menos 70 a 80 minutos de show, sempre trago 2 amigos pra participarem, pra vocês conhecerem o trabalho deles também. E aí a promoção que a gente pode fazer. Vai lá. Eu vou deixar com você o Coruja Cast, podcast, 2 pares de ingresso. Cortesia. Não é o que de vocês da produção, não. É pra poder sortear pra galera. A gente vai postar alguma foto nossa, né? Vamos. Então a gente posta uma foto em collab lá no Coruja Podcast. Posta no Coruja Podcast, em collab contigo, comigo. E aí todo mundo tem que seguir os 3 e marcar 3 amigos. Pode ser? Pode. E aí, quando chegar na semana do show, a gente faz o sorteio da galera que comentou. Show. Marcou os amigos. Pode marcar com os amigos que quiser, mas marca 3 por comentário. Acho que ficou claro. Dá pra entender? Ficou claro, a gente vai botar aqui. Vai botar as regras lá. Fala seu Instagram. Segue lá no Instagram, tá? Tô em todas as redes. @Will com 2 L's, Silva, pô. Aí quando você lê, fica Will Silva, pô. Faz isso pra mim, dá essa moral. Agora você vai pedir seus seguidores pra seguir o Coruja Podcast. Ó, tropa de São Gonçalo, meus Gonçalinos queridos, meus irmãos, ó, sigam o cria da Coruja, Coruja Podcast, Coruja, do jeito que você falou, com U, no seu U. Quase que eu falei besteira. Coruja com U, então Coruja Podcast, @Coruja Podcast. Segue lá, pô, os cria da Coruja, pô. Tá maluco? Tudo nosso. É isso aí, galera. Quero agradecer. Não deixando de esquecer a nossa ação. Ó, camisa do, Jair Marinho, mano. Jair Marinho doou essa camisa pra gente. Ele esteve aqui, falou pouco da Veio ele vida. ou veio o filho dele? Filho dele. Ele faleceu, Jair Marinho pai, falecido. Eu fiquei com isso aqui no cara, eu falei, mano... Ele faleceu em os caras 2018. fizeram uma mesa branca aqui, mano, e trouxeram o Jair Marinho. É o filho doou. A CBF mandou pra ele os materiais novos. E ele mandou pra mim, pro Coruja Podcast, pra gente sortear pros nossos queridos seguidores. Eu vou participar, tá? Tá? Eu vou participar. Então... Não vai dar em mim, mas eu vou participar. Além da camisa, você tem aí a faculdade Fáceis, tá? Com 10 bolsas. Tudo, rapaziada. 10 bolsas, sendo uma de 100% e 9 de 40%. Eu vou participar dessa também. Tá? Tô precisando. Além dela, temos aí, ó. Só você ir lá. Vai ter lá o cupom Coruja, que você vai ir lá num teatro. Ó, vamos fazer o Coruja 10, que aí você ganha 10% de desconto. Se você não for sorteado nos pares de ingresso, você compra ingresso com desconto. Coruja 10. E fechou. Lá no isso aí. Então, te agradeço, Will. Sei que você tem muito conteúdo e vamos marcar de novo. A gente falou bem, né? Foi, não foi? Foi o quê? Quanto tempo? Woo!